Olá, seja bem-vindo ao Panorama. Na edição de hoje, você vai ver. Governo lança editais de concursos para a Polícia Militar de Minas Gerais. São mais de 2.800 vagas para soldados e 180 para oficiais. Atleta caratinguense participa da corrida de São Silvestre. E ainda, IPVA 2023. Data para começar o pagamento em Minas Gerais já está definida. O Panorama está no ar. O prazo para renovação da Carteira Nacional de Habilitação volta a ser de até 30 dias a contar da data de vencimento do documento. Devido à pandemia que paralisou diversos serviços, o Conselho Nacional de Trânsito havia publicado no ano passado um cronograma com datas escalonadas. Para conseguir renovar o documento, é preciso estar com a carteira em situação regular, sem suspensão ou cassação. A não regularização da CNH no prazo correto é considerada infração gravíssima, com multa de R$ 293,47, além da perda de 7 pontos no documento, conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro. A Polícia Militar inaugurou a primeira fase do projeto Guardião em Caratinga. A iniciativa consiste na instalação de câmeras de vigilância na cidade, onde as imagens são enviadas em tempo real para um central de monitoramento. As câmeras são monitoradas de forma ininterrupta, então às 24 horas do dia. Tem um policial militar na função de coordenador da nossa central de despacho aqui no Copom, que é o responsável por fazer esse monitoramento e, a partir dessas informações coletadas por essas câmeras, despachar as equipes de serviço para verificarem as informações que nós coletamos. Ao final da terceira fase, nós pretendemos que nós tenhamos aí 30 câmeras instaladas. Nós, inicialmente, instalamos essas câmeras no entorno do bairro Centro, mas pretende-se expandir essas câmeras para os bairros da cidade, de forma a ter toda especialmente a malha viária do município com vídeo monitoramento desses pontos e especialmente os pontos de nosso interesse. O governo do estado publicou os editais para os concursos públicos da Polícia Militar de Minas Gerais. São mais de 2.800 vagas para soldados e 180 para oficiais. As provas já têm data marcada. Confira na reportagem. A formação de novos militares amplia as condições de segurança pública em Minas Gerais. Atualmente, o estado conta com 38 mil policiais à disposição da população mineira. Em 2023, esse número vai ser atualizado. 2 editais foram lançados para a reposição do efetivo da PMMG. O capitão Jefferson, do 62º Batalhão, reuniu a imprensa na última quinta-feira para repassar as principais informações sobre os editais. Os 2 editais, divulgados recentemente pela Polícia Militar de Minas Gerais, que tratam-se de concursos para aqueles que tiverem interesse de ingressar na instituição ou mesmo de se graduar. O governo do estado publicou os editais definindo os critérios para os concursos públicos para o curso de formação de oficiais, CFO, e para o curso de formação de soldados da corporação, CFSD. Esses 2 editais referem-se, um deles ao curso de formação de soldados, que é o CFSD, e o segundo edital a respeito do curso de formação de oficiais, que é o CFO. Ambos os editais eles podem ser consultados em inteiro teor, de forma detalhada, no site da Polícia Militar, www.policiamilitar.gov.br. Qualquer pessoa pode acessar e vai verificar que esses editais já estão disponíveis e podem ser conferidos de maneira bastante detalhada. Para concorrer, é preciso ser brasileiro, ter título em bacharel em Direito para oficial ou, no caso, para soldado, é necessário ter concluído o nível superior em qualquer área. Ter entre 18 e 30 anos, a altura mínima de 1,60 m e estar em dia com as obrigações eleitorais e militares. A prova para oficial acontece no dia 7 de maio e para soldados, a prova está prevista para o dia 4 de junho deste ano. Todas essas informações, conforme já dito, elas estão disponíveis de maneira muito detalhada nos editais, que podem ser consultados. Basta acessar o site
da Polícia Militar, www.policiamilitar.mg.gov.br. Essas informações estarão todas disponíveis também, e quem tiver interesse pode consultar pessoalmente, algum policial militar, pode se dirigir aqui até ao batalhão, a gente vai ter todo prazer, satisfação em orientar essas pessoas. O início do pagamento do IPVA será apenas em março. A informação foi divulgada pela Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais. Nossa reportagem conversou com o responsável pela administração fazendária de Caratinga, que trouxe mais detalhes sobre a cobrança do imposto. O pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA, será iniciado somente no mês de março no Estado, assim como ocorreu no ano passado. Desta forma, os proprietários de veículos automotores registrados em Minas terão um alívio momentâneo nesse início de 2023 em relação aos seus boletos, já que janeiro é um mês onde tradicionalmente se tem vários compromissos a serem honrados. Os contribuintes viram com bons olhos a iniciativa, embora muitos deles ainda prefiram pagar já em janeiro e em cota única. Com certeza a vista é muito melhor. Tem o desconto, né? Tem o desconto e ele é bem acima do índice da inflação, então é compensador. A gente brinca que é o mês dos IP, né? IPVA, IPTU e por aí afora. Para mim, todo ano eu já estou procurando se já está liberado para me pegar as guias. Eu gosto de pagar em janeiro tudo sem juros, sem nada. Não gosto de pagar juros não, então eu gosto de pagar tudo antecipado. Quando for, assim que saiu liberado aí na house, estou tirando o papel, estou pagando. Eu prefiro pagar em janeiro. Eu nunca dividi, eu não gosto de dividir, não. Eu gosto de pagar à vista. O dia que eu não conseguir pagar o IPVA meu à vista, eu acho que eu vendo o carro. Neste ano, também permanece em vigor o desconto extra de 3% do programa Bom Pagador, para quem quitou em dia os débitos tributários relacionados ao veículo nos anos de 2022 e 2021. A arrecadação do município de Caratinga com o tributo ultrapassa a casa dos R$36 milhões. E a frota de veículos ativos, que corresponde ao total de proprietários contribuintes, é superior a 41 mil. É um incentivo à pontualidade para quem paga o IPVA em dia. Tá? Então, como é que funciona? Esse desconto é vinculado ao Renavan, não ao CPF, tá? É o veículo que obtém esse desconto. Então, a pessoa tem que ter pago o IPVA em dia, o IPVA e a TRLAV em dia nos últimos 2 anos consecutivos. Então, vamos dar um exemplo, nós estamos em 2023. Para fazer jus ao desconto do bom pagador, ele tem que ter pago 2022 em dia e o 2021 em dia. Tá? Aí ele faz jus a um desconto de 3%. Caratinga está com uma frota tributável de IPVA para o ano de 2023, né, uma estimativa aí de 41.855 veículos, né, totais, carros, motos, e uma previsão de arrecadação em cima desse montante de R$36.037.000 aproximadamente. Como é definido em lei, 40% da arrecadação do IPVA vão para o Caixa Único do Estado. 40% são destinados aos municípios onde os veículos estão emplacados e 20% vão para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. 40% do total arrecadado ele fica no município, com os cofres municipais. Tá? Os outros 40% vão para os cofres estaduais. E 20% vai para o Fundeb, que é o Fundo de Amparo da Educação Básica. É um fundo que destina recursos para a educação. Então, 20% dos recursos vão para esse fundo. Então, 40% com o Estado, 40% com o município de emplacamento e 20% para o Fundeb. Essa é a distribuição da arrecadação do IPVA. A consulta dos valores é realizada com a utilização do número do Registro Nacional de Veículos Automotores, o Renavan, e pode ser feita no site da Secretaria de Estado da Fazenda, www.fazenda.mg.gov.br ou pelo telefone 155. Também é possível baixar o aplicativo IPVA MG de forma gratuita.
Quem possuir débitos relativos aos anos anteriores terá a oportunidade de regularizar a situação. Pessoas que estão sem pagar o IPVA 2022, 2021 ou anos anteriores, elas podem estar parcelando esse IPVA no site da Fazenda. É muito simples, a pessoa entra no site, vai lá no ícone IPVA e ele consegue simular o parcelamento, tá? Incluir o parcelamento e pode já emitir a guia e pagar. Então, estuda de maneira automática, na própria casa. Quem tiver dúvida, pode estar ligando para a gente aqui na F Caratinga, pelo 3321-2486. Pode nos mandar um e-mail, que a gente manda o link e orientações. O e-mail nosso é afcaratinga, tudo junto, @fazenda.mg.gov.br. Ou pode estar vindo aqui. O nosso horário de atendimento é de 1h da tarde, às 13 até às 17 da tarde. Na parte da manhã a gente trabalha, mas nos procedimentos internos, analisando os processos, atendendo e-mails. Então ele pode estar fazendo essa demanda para a gente. Acompanhe agora o quadro Saúde Mental com o professor e psicólogo Caio Gomes. Pessoal, qual a idade correta ou a idade certa para se iniciar a relação sexual? Essa pergunta, muitas vezes, eu me deparo com ela. E é uma pergunta de extrema responsabilidade, enquanto docente, enquanto psicólogo, enquanto ser humano. Como responder? Como dizer para o outro qual é o momento certo de se começar uma relação sexual, de iniciar a relação sexual na nossa existência? Como que eu gosto de trabalhar e como eu gosto de pensar sobre essas questões? Na verdade, eu acredito que a relação sexual, ela, como pegando um pouco aqui, um link com a OMS, pegando um pouco de link aqui com alguns autores, com a literatura, a relação sexual, para que ela aconteça de uma forma saudável, para que ela seja potencializadora da autoestima, do se sentir bem, para que seja algo saudável, nós precisamos ter um amadurecimento, uma estruturação biológica, corporal. A gente precisa estar bem com o nosso corpo, a gente precisa estar em um momento legal de desenvolvimento humano. Então isso é muito importante. A gente precisa também, psicologicamente, estar preparado, afetivamente, seguro das nossas escolhas, seguro dos nossos caminhos. Nós precisamos estar bem com as nossas decisões. E socialmente, a gente entende também que existem muitos valores que sustentam, que organizam as questões sexuais no nosso país, na nossa cultura, no mundo de forma geral. Então não é muito fácil a gente ter estruturas para suportar isso. A gente precisa realmente estar num momento muito maduro para que a gente possa escolher e arcar com as nossas escolhas, Então, qual que seria a melhor idade? Eu não gosto de pensar que tem uma idade própria. O que eu acredito, obviamente, é no amadurecimento do ser humano. Eu acredito que cada um tem seu tempo, É claro, que se a gente for pensar na questão biológica, nas questões afetivas, nas questões das escolhas, a gente imagina um período da vida um pouco mais avançado, um pouco mais maduro, para que a gente possa bancar com todas as nossas questões. Mas uma idade correta seria a idade em que todos esses pilares estejam, de certa forma, em equilíbrio, em que a gente possa realmente sustentar as nossas escolhas. Então, qual é o melhor momento para se relacionar sexualmente? Eu acho que é o sentir de cada um, sabe? E para isso, acho extremamente importante a sexualidade ser colocada, dentro de lugares, por exemplo, relacionado à educação. Acho que a sexualidade ela precisa ser pensada como um lugar de saúde, como um lugar de diálogo dentro da família, dentro da escola, para que cada vez mais a gente tenha mais segurança e mais preparo para lidar com essas coisas que são saudáveis. Nós precisamos entender a sexualidade humana, o sexo, como um lugar de amor, como um lugar de troca, como um lugar de crescimento, como um lugar potencializador. Então, para que haja esse momento talvez um pouco mais equilibrado, é muito importante que o sexo ele
seja pauta da educação, seja problematização, seja conversado, seja saudável, para que a gente possa cada vez mais nos responsabilizar, ter mais consciência sobre as nossas escolhas. Então, pessoal, vamos pensar um pouco na sexualidade como um lugar importante de ser falado, importante de ser dialogado. Sexo é saúde. Até mais. E ainda no panorama de hoje, você vai ver, no quadro Pense Direito, o advogado Lucas Cota de Ramos tira dúvidas sobre os crimes contra a honra. E ainda, confira uma reportagem especial sobre a produção de repolho. Voltamos logo após o intervalo. Você já ouviu falar da seringueira? Ela é a árvore que produz o látex, a borracha natural, e é um bom negócio, dando retorno a médio e longo prazo. A vantagem é que depois que começa a produção, ela tem em média 35 anos de produção. Além disso, a árvore produz látex quase um ano todo, podendo atingir 10 ou 11 meses. Genuinamente brasileira, a árvore da seringueira foi um dos principais produtos da economia nacional entre 1870 e 1920, quando era responsável por 25% das exportações do Brasil, perdendo apenas para o café. E tudo isso começou na região amazônica, mas os seringais se espalharam por todo o país. Em 1986, um grupo de 30 produtores rurais de Raul Soares iniciou o primeiro cultivo das sementes de seringueiras da região com o produto trazido do Pará. O êxito da produção veio somente no terceiro plantio, quando os produtores utilizaram as mudas RIN 600 vindas da Malásia, que eram mais resistentes e que resultaram em árvores de mais qualidade. Atualmente, elas são as mudas mais utilizadas no mundo. Nessa região foram plantados cerca de 150 mil árvores das variedades ligadas ao que nós chamamos de FX. Atualmente, nós estamos plantando variedades que são mais produtivas, clones mais produtivos, originários basicamente da Malásia, que nós denominamos de RIN 600, que é desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa de Borracha da Malásia, e é o grande clone que você encontra comercialmente para compra, e tem uma aceitação muito grande, uma produtividade pelo menos 50% mais elevada do que os antigos FX que nós plantamos aqui na década de 80. Entre 2011 e 2012, o preço do látex atraiu novos interessados no cultivo da seringueira. Esse é o caso de Carlos Roberto, que nos recebeu para falar sobre a produção dele. Ele acredita que essa cultura pode ser uma boa opção de negócio para pequenos e médios produtores. É interessante, é um mercado garantido, entendeu? E no campo é o que dá mais renda. É até um sonho que eu tenho de pequenos produtores pudessem investir. Agora é um investimento longo prazo, e eu acho que teria que ter uma parceria com a prefeitura, um estímulo, dar mais treinamento, explicar para as pessoas o que realmente é a seringueira. Mas seria uma forma de segurar o homem do campo aqui no campo, né? O plantio das seringueiras deve ser feito no início das estações chuvosas. São necessários um bom terreno com solo profundo, uma adubação apropriada e, claro, um espaçamento adequado. 40 a cova e beco de 7 e 2,5, 3 metros de uma planta para outra. E 7 a 8 anos de plantado. 7 a 8 anos já pode fazer o primeiro corte nela, primeira sangria. O primeiro corte é dividido, no caso a árvore deu 45, de 45 para cima, aí você divide ela 50% dela e abre o primeiro painel. A sangria é quando se corta a casca da seringueira. Assim, é possível que o látex escorra do tronco para o coletor.
Essa operação é considerada a mais importante de um seringal. Afinal, dela depende a qualidade da produção e a vida útil das árvores. Esse trabalho é realizado pelo seringueiro e exige habilidade e treinamento. A gente tem que ter o máximo de cuidado, porque igual aconteceu aqui, para não acontecer essas coisas, experimento. Porque a gente trabalha um ano, depois no outro lado. Então, se a gente acabar com ela, o que acontece? Quando a gente voltar daqui a 20 anos, a gente for passar aqui, vai ter o trabalho e vai ficar uma árvore feia. A gente tem que ter muito cuidado com esses, para não ferir. A produção do látex do seringal de Raul Soares é de toneladas por ano. Esse material é vendido para uma usina de beneficiamento de borracha natural. Diante desse panorama, o cultivo da seringueira realmente parece ser um bom negócio. Um atleta de Caratinga participou da corrida de São Silvestre, realizada na última semana em São Paulo, capital. Nossa equipe conversou com o competidor que destacou a participação na prova e aproveitou para falar da sua trajetória como esportista. O atleta Leonardo Cornélio de Oliveira, o Léo Formigão, como ele é chamado, também é conhecido por participar de provas de atletismo na cidade, região e até mesmo em outros estados, na maioria das vezes alcançando êxito. Aí eu participei das corridas também do Ampirro da Pedra Itaúna, circuito El Shaddai, e eu fui para o Espírito Santo participar da Maratona Internacional do Espírito Santo. Lá eu fiz os 21 km. Lá nos 21 km eu fiz o segundo lugar na categoria. O competidor, que mora no bairro Doutor Eduardo, tem 26 anos e é um apaixonado pelo atletismo. Léo Formigão participa de corridas desde 2012. Começou foi em 2012, né, que eu fiquei sabendo do Circuito das Palmeiras, só que na época eu não tinha condições de pagar a inscrição, aí eu fui avulso. Aí eu fiz os 10 km sem parar e fui e voltei. E gostei muito da corrida e tomei o vício de lá pra cá. A mais recente, certamente, é uma das experiências mais marcantes de toda a sua trajetória. Léo esteve presente na 97ª edição da Corrida de São Silvestre, realizada em São Paulo no dia 31 de dezembro. O atleta destacou o significado de participar de uma das provas de atletismo mais famosas do Brasil. A ficha caiu somente quando eu peguei o kit, né, lá no local, no AMB, e na que eu cheguei no hotel eu falei, eu vou na Avenida Paulista, né, que é pertinho, dá para ir a pé, tranquilo, não tem nada demais. Aí na que eu pisei na Paulista, eu falei, nossa senhora, não tô nem acreditando que eu tô aqui. Aí eu olhei para todo lado, na que eu vi eles montando lá o percurso, deu vontade foi de chorar, que tava um sonho sendo realizado, faltava 2 dias só para São Silvestre. Aí no outro dia, na hora que eu cheguei lá, eu vi que é tanto de atleta, 40 mil aproximadamente na Avenida Paulista, e eu era pequeno e meu pai sempre me colocava para assistir a televisão na que começava a corrida. E eu achei interessante, todo mundo correndo, aí eu ficava me imaginando correndo a São Silvestre, só que eu não tinha essa expectativa na realidade de estar correndo lá, eu só ficava imaginando, não esperava que essa hora chegou. São momentos marcantes que certamente ficarão por muito tempo guardados na memória do competidor. Léo Formigão ficou entre os 200 primeiros colocados em sua categoria e entre os 2.900 no geral. A corrida contou com a participação de mais de 41 mil pessoas. Eu esperava chegar lá na chegada lá na geral 10 mil, 20 mil, mas aí eu consegui chegar na colocação de 2.800. Eu fiquei feliz. Para encerrar, o competidor falou ainda de apoios e sobre quais são
as provas que irá participar no futuro próximo. Da São Silvestre, eu tive um custo alto, porque hotel, a diária também, almoço, aplicativo de Uber para me locomover de um local para o outro lá em São Paulo. E viagem também, sem apoio não tem como. Aí as pessoas me ajudam, algumas empresas também. Aí quem quiser e puder, tiver condições de me ajudar, eu pretendo ir para a Maratona Internacional do Rio de Janeiro, que vai ser em junho. Aí quem já quiser me ajudar... Confira agora o quadro Pense Direito. O advogado Lucas Cota de Ramos tira suas dúvidas sobre os crimes contra a honra. Crimes contra a honra. Os crimes contra a honra previstos no Código Penal são a calúnia, a difamação e a injúria. Vamos tratar aqui rapidamente sobre cada um deles. A calúnia, prevista no artigo 138 do Código Penal, quer dizer caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Para isso, existe uma pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Como assim? Aquela pessoa que, sabendo que um terceiro é inocente, simplesmente chega perante outros e fala: olha, aquele fulano ali, foi ele que praticou aquele crime, aquele furto que aconteceu semana passada na loja tal. Ou foi ele que praticou aquele assalto, aquele homicídio que aconteceu no lugar tal, no dia tal. Foi ele. Quando essa pessoa diz isso, sabendo que aquele terceiro é inocente, ela está praticando calúnia. Está praticando calúnia e, como eu disse, terá uma pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Também pratica calúnia aquele que, sabendo que essa acusação é falsa, decide compartilhar, decide divulgar, decide propalar aquela falsa acusação. Essa pessoa também responderá pelo crime de calúnia. Então, se alguém caluniou alguém e um terceiro tomou conhecimento dessa calúnia e sabe que aquela vítima da calúnia é inocente, sabe que é tudo falso e mesmo assim divulga, comete calúnia também. O próximo crime aqui é a difamação. A difamação está prevista no artigo 139 do Código Penal, quer dizer o seguinte: difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Quando alguém, por exemplo, chega perante terceiros e narra um adjetivo contra alguém e esse adjetivo é ofensivo, isso é difamação. Quando chama o sujeito, por exemplo, de isso aí é safado, isso aí é pilantra, esse sujeito aí é golpista, por exemplo. Falar isso em público, falar isso perante terceiros, né, ainda que seja um terceiro só, mas desde que seja falado perante alguém que não seja a própria vítima da difamação, já configura a difamação, ok? Já configura o crime de difamação, imputar um fato ofensivo contra aquela pessoa. E a difamação é importante perceber que mesmo que esse fato ofensivo seja verdadeiro, ainda assim o sujeito comete a difamação. Por quê? Porque a difamação só admite exceção da verdade se a vítima é funcionária pública e a ofensa é relativa às funções daquela vítima. Como assim? Em regra, pratica difamação quem imputa contra alguém um fato ofensivo, a sua reputação. Excepcionalmente, se essa pessoa provar que aquilo é verdade, admite-se a chamada exceção da verdade para afastar o crime da difamação. Só que só se admite exceção da verdade na difamação se aquela ofensa é contra um funcionário público e é relativa às suas funções. Exemplo, um cidadão chega no balcão de uma repartição pública, percebe um certo funcionário público ali mexendo no celular, no Instagram da vida, sem trabalhar, podendo trabalhar, mas fazendo hora ali. E ele desabafa e fala: aquele fulano ali é folgado. Aquilo ali é folgado, aquilo ali não está trabalhando, deveria estar trabalhando, está à toa. E fala isso perante terceiros. Ora, se ele realmente provar que o sujeito estava à toa, ele afasta o crime de difamação. Por quê? Porque, por mais que chamar de folgado seja ofensivo, ao provar a verdade contra aquela pessoa, ou seja, aquela pessoa é funcionária pública, estava no exercício da função, ou deveria estar pelo menos, né? Ao provar a verdade, ao provar que a pessoa estava realmente à toa, consegue se afastar da difamação. Só que só nesses casos. Em qualquer outro caso, não se afasta a difamação. Ou seja, você dizer a verdade ainda assim pode configurar a difamação. Um exemplo clássico é você chegar perante terceiros e falar que fulano é corno, fulano foi traído. Isso é difamação, ainda que tenha acontecido realmente, por ser um fato ofensivo à reputação do sujeito, ainda que tenha acontecido, é difamação e você pode ser punido. Mas aconteceu, é verdade, tudo bem, mas a difamação
não admite exceção da verdade nesses casos. Só admite, como eu disse, quando a vítima é funcionária pública e a tal ofensa é relativa às suas funções. Eu dou esse exemplo que ilustra bem para todo mundo entender aí, que até falar a verdade pode configurar crime dependendo do caso. E o último crime contra a honra aqui é o crime de injúria, está previsto no artigo 140 do Código Penal com a seguinte redação: injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, pena detenção de 1 a 6 meses ou multa. Se você ofende alguém no particular, não precisa de ter terceiros presentes ou tomarem conhecimento, não. Basta uma pessoa chegar para outra e praticar uma ofensa contra a dignidade ou o decoro daquela pessoa, aquela honra subjetiva da pessoa, que já se configura o crime de injúria. Artigo 140 do Código Penal. Então, por exemplo, chamar o sujeito de burro, chamar o sujeito de tolo, fazer críticas ali ácidas àquela pessoa, críticas ofensivas realmente, mais do que ácidas, mas realmente ofensivas, isso pode configurar o crime de injúria. E para configurar a injúria não é necessário que terceiros estejam presentes ou tomem conhecimento, não. Basta a vítima tomar conhecimento e o crime já está configurado na sua forma consumada, inclusive. Atenção aí para os crimes contra a honra. E, claro, se você se sentir vítima de um crime contra a honra, ou mesmo for acusado de um, é importantíssimo procurar o seu advogado, porque esses crimes, regra geral, salvo uma exceção raríssima, né? Uma exceção bem pontual da lei, que é o do caso da injúria qualificada pelo preconceito, são crimes de ação penal privada, ou seja, a vítima tem que procurar advogado, senão nada vai acontecer. Não basta registrar o boletim de ocorrência, tá bom? Basicamente, esse é um resumo bem direto sobre os crimes contra a honra. O IBGE divulgou uma prévia da população dos municípios brasileiros. As informações têm como base os dados do censo demográfico coletados até 25 de dezembro. Pelo levantamento, Caratinga tem uma população menor do que as estimativas apontavam. Pela projeção do IBGE para 2021, Caratinga teria cerca de 93 mil habitantes. No entanto, a população mostrada nas prévias do censo 2022 é de 88.311 pessoas. O mesmo aconteceu com outros municípios da região. Um dos casos mais notáveis é o de Inhapim, que vinha registrando uma queda no número de habitantes há mais de 20 anos e tem quase 2 mil habitantes a menos do que a estimativa. No caso de Inhapim, o que se apresentou foi, com base nos dados que a gente estava levantando, né, que nós levantamos até o momento, que a coleta ainda continua, ainda não está concluída, né, houve a verificação de que a população estava diminuindo a mais do que a gente tinha estimado em momentos anteriores. Por isso que a população de Inhapim acabou diminuindo em relação ao dado estimado pelo IBGE, que foi enviado ao TCU. Em relação a Caratinga, a situação já é um pouco diferente. O município de Caratinga vinha numa projeção de crescimento da população e isso ficou configurado na estimativa, só que o crescimento da população de Caratinga não atingiu aquilo que nós estávamos estimando. Aquilo que nós estimamos durante a última década. Os motivos para essa realidade ainda são incertos, mas é possível que a pandemia e a migração para outros países tenham interferido no crescimento populacional. O atraso na conclusão do recenseamento é um dos maiores obstáculos para obter dados mais precisos. Nós tivemos corte no orçamento do censo, depois nós tivemos 2 processos seletivos que foram cancelados justamente por causa da pandemia. Depois nós tivemos uma coleta feita concomitantemente com a campanha política, com a eleição, e uma eleição conturbada, né, que mexeu muito com o Brasil, mexeu muito com o brasileiro, né, muito polarizada. Tudo isso ajudou para que esse censo fosse um censo atípico, muito atípico mesmo. E a gente teve também uma dificuldade muito grande em conseguir mão de obra. A coleta está bem no finalzinho, já estamos com poucos setores em coleta ainda. Nós já começamos a fazer o processo de revisão dos dados do censo, ou seja, revisar para ver se está tudo certinho, se deixamos alguma casa para trás, né, porque isso é importante. Então, terminado esse processo de revisão e constatado que realmente nenhum domicílio ficou para trás, que ninguém deixou
de responder ao censo, aí nós temos realmente uma visão real de que a população de Caratinga não cresceu no ritmo esperado. E aí, por que ela não cresceu nesse ritmo esperado? Vai depender de um estudo com base nos dados que a gente coletar do censo, do próprio censo mesmo, para saber assim, o que aconteceu. O resultado do censo, com população abaixo da estimativa, traz como consequência a diminuição da verba do Fundo de Participação dos Municípios. Tanto Caratinga quanto Inhapim podem ser prejudicadas. O IBGE tem esse compromisso de fornecer ao TCU, o Tribunal de Contas da União, tanto os dados do censo quanto as estimativas. Como o IBGE não conseguiu concluir o censo a tempo, agora em dezembro, para entregar esse dado ao TCU, o IBGE fez uma nova estimativa. Então, todos os anos, entre 2010 e 2022, o IBGE fez estimativas. E essas estimativas, elas podem ajudar os municípios, como foi o caso de Caratinga, nesse período de 10 anos, 10, 12 anos, como pode, talvez, diminuir a arrecadação ou o nível desse município dentro do Fundo de Participação. Então, são vários níveis, né? O município de Caratinga, nesse período, aumentou e agora, com base nesse novo estudo feito pelo próprio IBGE, diminuiu. De qualquer forma, a gente está trabalhando junto com as prefeituras, tanto a Prefeitura de Inhapim quanto a Prefeitura de Caratinga, para ver o que realmente aconteceu, se esses dados estão corretos, se eles estão compatíveis com a realidade, né? E as prefeituras também entrando com seus recursos também, para poder ver se esse fundo de participação não cai para, no caso, esses dois municípios. Para auxiliar na conclusão do censo 2022 até o final de janeiro, o chefe da agência de Caratinga faz um apelo aos moradores. Pedir à população para que entre em contato com o IBGE, para que se o seu domicílio não foi recenseado, que possa falar conosco. Tá? Aqui, o meu domicílio não foi, o recenseador não passou aqui, a gente vai lá e nós vamos fazer a coleta. Tá? Mas, ao que parece, tá, o que nós estamos conseguindo olhar agora são só alguns com domicílios com morador ausente, são aqueles que a gente não encontrou o morador durante o período do censo e a gente está tentando reverter essas ausências, né? Embora essas ausências possam ser tratadas estatisticamente, mas se a gente conseguir coletar o questionário, é muito melhor até para a obtenção dos dados. Piedade de Caratinga é uma grande referência em horticultura na nossa região. Na reportagem a seguir, você vai conhecer o cultivo de uma hortaliça bastante apreciada entre os consumidores, o repolho. O repolho é uma das hortaliças mais usadas na cozinha do brasileiro, principalmente pelo seu baixo custo, a alta durabilidade e por seus valores nutritivos. As folhas superiores do caule são encaixadas uma nas outras, resultando em um formato que lembra uma cabeça compacta. Existem 5 tipos de repolho no mundo: o verde, o crespo, o roxo, o chinês, também conhecido como a selga, e o repolho de Bruxelas. Nossa reportagem visitou uma propriedade rural na região que investe no cultivo de repolho verde. O meeiro Márcio foi quem nos explicou algumas etapas da produção dessa hortaliça. Primeiramente a gente ara o terreno, aí depois eu venho com a calcária e jogo a calcária, aí vem o trator de novo e dá outra aração. Aí depois dessa outra aração a gente faz a irrigação. Depois da irrigação pronta, a gente vem e planta nudo. Piedade de Caratinga possui características climáticas que favorecem o cultivo do repolho. A hortaliça se desenvolve melhor em clima mais úmido e frio. Uma das preocupações dos produtores da região é o uso de menos pesticidas. Na época do frio dá bem menos doença, né? Bem menos doença. A gente gasta bem menos remédio, né? Gastei muito pouco de veneno. Com 70 dias só joguei 4 vezes.
O capim, a gente tem que dar uma capina, né? Tem gente que capina até mais quando sai muito mato, mas eu aqui só dei uma capina. Você tem que dar para chegar à terra, né? A gente aduba da segunda adubação e chega a capina que a gente tampa o adubo, né? Muitas vezes o produtor de repolho tem que lidar com algumas pragas que podem afetar a produção. A principal delas é a lagartinha, que se alimenta da seiva do vegetal, corrói suas folhas e pode devastar toda a plantação se não for controlada de maneira eficaz. A gente tem que ficar atento na doença, né? Igual tem a lagartinha mesmo. A lagartinha, ela fura as folhas. E se deixar furar as folhas, aí a mercadoria não tem valor, né? A gente tem que ficar muito atento na lagartinha para não furar as folhas. Por necessitar de investimento relativamente baixo para o plantio, pequenos e médios produtores de repolho têm boas perspectivas de negócios. Uma ótima forma de incrementar a agricultura familiar. O pessoal aqui produz muito. Esse aqui tem uma produção muito boa na região. Existem vários motivos para incluirmos o repolho na nossa alimentação, tendo em vista os diversos benefícios dele à saúde. Classificado como um vegetal do grupo A por apresentar 5% de carboidrato em sua composição nutricional. Destaca-se o vegetal pela grande concentração de fibras, vitamina A e vitamina C. Ao consumir 100 gramas do vegetal, adquirimos 25 calorias. Dentre os benefícios nutricionais do repolho, destacamos controle da prisão de ventre, aumento da imunidade. Dentre as preparações culinárias utilizadas, utilizamos o repolho em pratos frios, como saladas, pratos quentes, como o charuto, que é um prato árabe, e o chucrute, que é um prato alemão. E o Panorama de hoje vai ficando por aqui. Para seguir conectado com as notícias ao longo da semana, acesse as nossas redes sociais. A você que nos acompanha, o nosso muito obrigada. Esperamos você na nossa próxima edição. Até lá!